Fala pessoal, aqui é o Glauco e eu vou resolver agora com vocês a questão número 26 da prova da UFT Vestibular 2024.2, ok? Esse vestibular aí foi um vestibular onde caiu calorimetria, caiu bastante cinemática, caiu todos os assuntos que são recorrentes na prova da UFT. E se você quiser estudar certo para a UFT, você não pode perder a oportunidade de conhecer a nossa biblioteca de e-books disponível em uglauco.com.br. Quem estudou para essa prova pela nossa biblioteca de e-books, com certeza já tinha feito questões idênticas a essa questão, porque lá tem várias. Porque na UFT, calorimetria é um assunto altamente previsível e a maneira como essa questão caiu já tinha caído várias outras vezes. Pode procurar, pode dar uma olhada nas provas anteriores que você vai ver. Então, se você está estudando para a UFT, quer estudar certo, quer estudar o que cai, dá uma olhadinha lá na nossa biblioteca de e-books que com certeza você não vai se arrepender. Vamos lá. Nós temos aqui o seguinte: dois materiais sólidos diferentes e com massas iguais são aquecidos a partir da temperatura ambiente de 25 graus Celsius em um forno convencional, utilizando a mesma taxa de aquecimento. Ok. Com o uso de um sensor, afere-se a temperatura de cada material em função do tempo, conforme indicado na figura que segue. Após 50 minutos de aquecimento, os dois materiais iniciam um processo de transformação da fase sólida para a fase líquida. Está aí o gráfico mostrado. A pergunta é: analise as afirmativas e assinale a afirmativa correta. Pessoal, aqui alguns detalhes a gente precisa observar. O primeiro detalhe é que os materiais são diferentes, portanto, eles vão ter calores específicos diferentes. Mas, entretanto, porém, suas massas são iguais. E eles são aquecidos a partir da mesma temperatura, ou seja, a temperatura inicial é igual para os dois. Em um forno convencional, utilizando a mesma taxa de aquecimento. Portanto, a quantidade de calor é a mesma para os dois. Certo? E aí, o que vai acontecer? Um vai subir mais a temperatura, outro sobe menos. Um vai demorar mais para mudar de fase, outro demora menos. Aí, a pergunta aqui vai ser sobre temperatura de fusão e calor específico. Certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, onde é que eu localizo a temperatura de fusão de uma substância num gráfico como esse? O gráfico aqui, quando eu tenho temperatura, θ, em função do tempo, da quantidade de calor, deixa eu fazer aqui, em função do tempo, que é o jeito que está aqui hoje, né? Está aqui, tempo. Enquanto a temperatura subir, o calor é sensível. Na hora que ela parar de subir, começar só a ficar horizontal aqui, mudando de fase, o calor é um calor latente. E aí, quando ela voltar a subir de novo, o calor de novo é sensível. Então, nesse caso, o que é que eu posso dizer? Aqui eu tenho a substância no estado sólido, aqui eu tenho a substância no sólido se transformando em líquido e aqui eu tenho a substância no estado líquido. Então, no nosso material, aqui é o sólido mais líquido e aqui nessas outras retas é a substância no seu estado líquido, tanto o gráfico do material 1 quanto o gráfico do material 2. Um outro detalhe é o seguinte: materiais de mesma massa que possuem calores específicos elevados, eles têm maior dificuldade de aumentar a temperatura, eles aumentam menos a temperatura. O material que tem maior calor específico, ele apresenta maior facilidade de permanecer como está, aumenta menos a temperatura. Glauco, eu não sabia dessa teoria. Não tem problema. Quantidade de calor sensível, massa, calor específico, variação de temperatura. Isola o calor específico. Joga massa e variação de temperatura dividindo aqui. Isso aí dá igual a quem? Calor específico. Nesse caso, o que vai acontecer? A massa é a mesma, a quantidade de calor é a mesma. Você pode observar que variação de temperatura e calor específico são inversamente proporcionais. Se esse objeto variar muito a temperatura nesse intervalo de tempo, é porque ele tem baixo calor específico. Se ele variar pouco, é porque ele tem alto calor específico. Certo? Quem variar mais a temperatura é mais fácil de variar, tem menor calor específico. Vamos analisar as afirmativas. Primeira afirmativa: a temperatura de fusão do material 1 é maior que a do material 2. Olha, material 1 é esse de baixo aqui, temperatura de fusão dele, 100 graus. Temperatura de fusão do material 2, está aqui 150, né? Isso aqui é 150, isso aqui é 250, certo? Quem tem maior temperatura de fusão? Material 2. Letra A, temperatura de fusão do material 1 é maior? Não, é menor.
Letra B, temperatura de fusão do material 2 é igual ao do material 1? Não, do material 2 é maior. E as outras afirmativas, nós vamos aqui para o calor específico do material no estado líquido ou calor específico no estado sólido. Eu vou comparar os dois aqui, certo? Deixa eu apagar aqui para a gente poder fazer essa comparação. Então, como é que vai ser aqui? Ó, você está vendo aqui, ó, dois quadrinhos andando para frente aqui, ó. A quantidade de calor fornecida aos dois foi a mesma no estado sólido. Quem foi que aumentou mais a temperatura? Foi esse carinha aqui, ó. No estado sólido, quem aumentou mais a temperatura é o material 2. Quem aumentou mais a temperatura, ele tem um calor específico menor. Então, o calor específico de 2 é menor do que o calor específico de 1. Por quê? Porque ele aumenta mais a temperatura com a mesma quantidade de calor recebida. Isso é teoria. Então, no estado sólido, o calor específico do material 1 é maior do que o calor específico do material 2? Ora, se o do material 2 é menor, é porque o do material 1 só pode ser maior. Então, sim, a alternativa correta é a letra D. Né? Agora, não, Glauco, eu quero estudar o material líquido aqui. Ó. Dois quadrinhos para frente, né? É uma quantidade de calor fornecida ao material 2. Dois quadrinhos para frente aqui, uma quantidade de calor fornecida ao material 1. Com esses dois quadrinhos para frente de calor aí, quem foi que variou mais a temperatura? Observe que o material 1 subiu 3 quadrinhos aqui e o material 2 subiu 4 quadrinhos. Então, no estado líquido, você pode observar que com a mesma quantidade de calor fornecida, o material 2 sobe mais. Então, ele também tem um calor específico menor nesse caso. Então, no estado líquido, o calor específico do material 1 é menor? Não, quem é menor é o calor específico do material 2. Beleza? Teoria de calor específico, importante demais você dominar esse assunto, importante demais para você dominar, que você pratique esse assunto, uma ferramenta ótima para você fazer isso, nossa biblioteca de e-books, que tem lá muitas questões envolvendo calorimetria, calor específico, latente, troca de calor, mudança de estado físico, beleza? Então é isso, estude certo, estude conosco. Se você gostou aí do nossa resolução, deixa sua curtida, segue nosso canal, compartilha com um colega que está estudando e vamos em frente. Valeu, galera, e até a próxima.